jurídica, o tema é ordem jurídica, ordem econômica, direito estatal e extraestatal. Esse é um texto do Max Weber, autor que nós vimos no semestre passado na área de sociologia, na aula de sociologia e antropologia. Esse é um autor, né, que tem algumas características bastante particulares, e é muito importante que a gente relembre essas características para entender o que ele está propondo, né, com esse texto. Se vocês se lembram dos detalhes, né, da obra do pensamento do autor, nós discutimos que ele é um dos autores fundamentais para se entender a modernidade. Ele é um autor que vai discutir, né, os elementos do que é essa era contemporânea, discutir os elementos da racionalidade, discutir os elementos desse nosso novo ordenamento social. Ele vai explicar, ou, né, tentar explicar, assim como todos os autores da sociologia, fundamentalmente, por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem. O que justifica a dinâmica da ordem social. Por que a sociedade existe e funciona do jeito como ela funciona. Ele vai discutir isso a partir de diversas perspectivas, e uma delas é a perspectiva jurídica. Mas ele é essencialmente um autor que é conhecido por discutir a questão da ação social. Lembra-se disso? Ações envolvendo duas ou mais pessoas existindo em sociedade, num contexto em que essas ações, elas são ações que possuem significado. Elas determinam, né, as formas de interação entre as pessoas. Então, pessoas interagindo entre si, num contexto em que essa interação tem algum significado comunicativo, tem algum significado de interação social, significa que ali está havendo, né, um processo sociológico. Essa interação, essa forma de interação através de uma ação social, né, é uma das teses centrais da obra do Max Weber. Então, como é que as pessoas interagem? E por que elas fazem aquilo que elas fazem? Essencialmente é disso que se trata. Quando ele discute a questão do direito, quando ele discute a questão da economia, entre outros temas, ele está essencialmente tentando entender por que as pessoas interagem economicamente de uma determinada forma e por que elas interagem juridicamente também de uma determinada forma. Ou seja, por que as pessoas obedecem à lei, de onde surge a lei e o direito, por que há obediência à regra em certos contextos e em outros contextos as pessoas simplesmente decidem, de uma forma bastante genérica, de forma bastante geral, desobedecer à regra. Isso é uma tese importante, entender por que as pessoas obedecem, por que o direito funciona ou não funciona. São elementos importantes para a construção da ideia de uma sociedade, mas também para a construção de uma ideia de direito. Ok? Nesse texto ele vai falar sobre direito dentro do Estado, ou seja, o direito estatal, vai falar sobre o direito extraestatal, ou seja, as lógicas jurídicas, as lógicas de observância das leis e das regras para fora do Estado, certo? E ele vai discutir isso dentro de uma perspectiva que é econômica e dentro de uma perspectiva que é jurídica, e vai discutir também o elemento que nós vamos chamar depois de direito garantido, ou seja, uma ideia de direito ou certas regras do direito que são observadas de forma mais intensa, de forma mais... como é que a gente poderia dizer? Existem certas regras do direito que as pessoas obedecem, não importa o que. Existe uma chance, ou uma probabilidade, que também é um tema muito importante na obra do Max Weber, existe uma probabilidade maior de que as pessoas obedeçam certas regras do que outras. Então a gente vai discutir um pouco desses elementos na nossa aula de hoje. Vejo que em nossas conversas anteriores nós já discutimos elementos desse tipo, né? Quando falamos do direito vivo, nós falamos do direito que está constituído de forma positiva, né, nas leis do Estado, que é aqui o que o Max Weber chama de direito formal, mas também há regras do direito, né, que não estão constituídas dentro da estrutura do Estado, não são leis positivas, não são leis escritas, e ainda assim essas regras são regras observadas. E muitas vezes, a gente discutiu isso já antes, e muitas vezes há muito mais chance das pessoas observarem uma regra, que é uma regra não escrita, que é uma regra da moral, que é uma regra social, que é uma regra de um determinado grupo, do que o direito positivo. O Max Weber discute de novo isso, né? Só que agora de uma forma mais sistemática, tentando mostrar por que isso acontece. Ok?
segundo Max Weber, o direito e a ordem jurídica eles são vistos de forma diferente, né, pelo direito e pela sociologia. Em sentido jurídico, então, o que é direito? Ele é a ideia de direito, essa necessidade de verbalizar de forma precisa os enunciados da lei. Dentro de uma perspectiva jurídica, como é que se pensa direito? Né? Como as regras do direito, o direito codificado, o direito positivado. Então, se você vai ver qualquer texto de uma revista jurídica, essencialmente o que vai estar sendo discutido lá, né, são os artigos da lei, são as doutrinas, são as estratégias e as dinâmicas a partir das quais, né, a lei é aplicada dentro do sistema jurídico, como é que os juízes tomam as decisões, como é que as leis são aplicadas do ponto de vista prático, como é que elas são pensadas, quais são os meandros da lei, né, dentro da perspectiva dos operadores do direito. Essencialmente, direito seria isso, algo profundamente relacionado com o sistema jurídico, né, e com a lei positiva. Embora não seja só isso, mas fundamentalmente a perspectiva jurídica de direito, né, seria essa, está relacionado com esse tipo de problemática. Né? A lei positiva e as consequências, e tudo aquilo que orbita a construção dessas leis e a sua aplicação. Né? E numa etapa posterior, as consequências dessa aplicação. Fundamentalmente, os temas que se abordam dentro do campo do direito seriam esses. Né? Como é que se faz a lei, como é que se aplica a lei e quais são as consequências da aplicação da lei. Mas aqui pensando sempre na lei positiva e sempre a partir da perspectiva do sistema jurídico. Como eu já disse, não é somente essa a perspectiva jurídica, mas obviamente essa é aquela que predomina. Correto? Para o Max Weber, né, sendo ele um filósofo, né, um sociólogo, mas ele era fundamentalmente um economista, ele tem uma perspectiva um pouco diferente. Ele mostra como dentro da sociologia, e isso porque ele é um dos fundadores do pensamento sociológico, ele tenta mostrar como dentro da sociologia a ideia de direito, ou a perspectiva de direito, né, a forma como se trabalha questões jurídicas, vai ter uma abordagem distinta, vai ter uma abordagem diferente. Do ponto de vista dele, para a sociologia, a pergunta que se faz para entender o direito, né, para se tentar entender o direito é: como de fato está estabelecida a ordem, né, e a organização de uma sociedade com base na distribuição do poder e no respeito à norma por parte daqueles que têm poder suficiente para influenciar na ordem pública e política. Como? Né? Como é que isso acontece? Isso é uma questão, isso é uma inquisição. Né? É uma pergunta que se faz a partir de uma perspectiva sociológica para se tentar entender o que é direito. Não é a regra, conforme ela está escrita, nem as suas aplicações, nem a doutrina, não são os meandros, né, da aplicação do direito, porque no fórum A se aplica a lei de um determinado jeito e no fórum B, né, a tendência é que o juiz, o Ministério Público, tenda a ter uma interpretação diferente. A sociologia tem uma perspectiva distinta em relação à lei, e segundo o Max Weber, e isso é uma coisa bastante corrente, né, uma interpretação bastante predominante, né, na interpretação sociológica, a questão que se faz para se entender direito dentro dessa seara sociológica é um pouco diferente. Não é somente quais são as leis e quais são os impactos da aplicação dessa lei, embora isso seja importante, mas é mais do que isso. Qual é a dinâmica que leva à aplicação dessa lei? Qual que é o jogo do poder? Quais são as estratégias que se permitem que determinados tipos de lei sejam aplicadas e positivadas ou não? Entenderam? Não é a lei positiva, propriamente, aquilo que nos importa mais, embora ela seja importante. A grande pergunta, ela é subjacente à positivação dessas leis. Qual é o jogo de poder que explica por que a lei foi positivada? Certo? Porque, no fundo, a gente está pensando sempre aqui no jogo de poder. Né? Quem é que influencia na construção da regra? De onde vem essa regra? Certo? A construção da regra aqui é um elemento absolutamente fundamental dentro da obra do Max Weber. Então, vamos lá. Ele vai pensar também, né,
em outras perspectivas, em outras formas de se pensar o funcionamento da sociedade, não só do direito, mas pensar o funcionamento da sociedade em geral, ele vai discutir também a interpretação de como o sistema de pensamento jurídico, né, interpreta a sociedade a partir de si mesmo. Né? O que seria isso? Vocês provavelmente já né, tiveram aulas o suficientes, né, com professores, com diversos operadores do direito, tiveram aula com juízes, com delegados, né, promotor, com um monte de gente que trabalha no dia a dia, trabalha no cotidiano do direito, principalmente com advogados. Se vocês já bateram papo com esse pessoal, né, nos intervalos, aí nos corredores, né, se vocês baterem um papo com eles, que não seja só uma conversa sobre o conteúdo da aula, mas sobre direito, né, sobre o que eles pensam, né, sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo e por aí vai, vocês vão ver que são, de um modo geral, pessoas que têm uma visão muito particular do mundo, né, bastante específica. São pessoas que, de modo geral, vão interpretar o direito e a sociedade sempre a partir de uma lógica que é bastante típica de operadores do direito. Você vai ver que eles têm, na média, um jargão muito particular, um jeito de falar, né? Um jeito de ver as coisas que é muito típico de quem trabalha ali. Mas isso vale para todo mundo, em todos os lugares. Se vocês conversaram já com o médico eles tendem sempre a ter uma cabeça muito parecida, né? São pessoas que trabalham num determinado tipo de área, num determinado tipo de profissão, e essas pessoas tendem a ter uma visão de mundo que é muito orientada para isso. Certo? Né? São pessoas que veem o mundo a partir do ponto onde elas se encontram. Isso vale para todas as pessoas, em todas as profissões, em todas as áreas. Se vocês conversarem com um operador do mercado financeiro, né, day trader, o cara que compra, vende ações ali todo dia, né, para ganhar dinheiro na variação, ele ganha dinheiro na alta, ganha dinheiro na baixa. Né? Esse day trader, ele tem também uma visão de mundo que é muito orientada para o econômico, mas não só para o econômico. O que ele está discutindo? Como é que ele enxerga a economia? Como é que ele enxerga a política? Como é que ele enxerga a relação entre as pessoas? Como é que ele enxerga dinheiro? Como é que ele enxerga a profissão? Né? Como é que ele enxerga por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem? Como é que ele enxerga gasto? Como é que ele enxerga a ideia de você, se vale a pena ou não, por exemplo, você comprar a sua casa? Vale mais a pena você comprar e ter uma casa, ou você viver de aluguel, ou ter esse dinheiro aplicado? Entende? Então, é uma visão de mundo bastante particular que orienta como é que ele enxerga as coisas. Isso enxerga como é que ele vê a profissão dele, mas não é só isso. Isso orienta como é que ele enxerga dinheiro, como é que ele enxerga a economia, como é que ele enxerga a sociedade, a maneira como as pessoas vivem, a maneira como ele acha que as pessoas deveriam viver, né? etc, etc, etc. Ou seja, o mundo que ele vê é o mundo visto pela ótica, né, do home broker. Isso vale também para o direito. Então, como é que o operador do direito enxerga a sociedade? Né? Pense, faça um exercício para pensar em como o operador do direito enxerga isso, né? Como é que o juiz, como é que o advogado enxerga isso. Ele vai chegar à sociedade a partir de uma lógica que é judicializada, não é isso? Ele vai pensar a partir das normas, a partir da norma do direito positivo, a partir de uma lógica institucional, o jeito como ele fala, o jeito como ele se comporta, né? As coisas que ele compra, não é isso? Onde ele vai investir o dinheiro dele, está tudo orientado para isso. O que ele acha importante e o que ele deixa de achar importante nesse mundo, a maneira como ele enxerga as coisas, a maneira como ele enxerga as relações sociais, o jeito como ele vê as pessoas, tudo isso está muito vinculado com uma visão de mundo que é orientada a partir desse sistema jurídico. Né? Isso vale para uma infinidade de questões que são objetivas e que são subjetivas. Por exemplo, essa insistência, que vale para alguns, não vale para todos, por exemplo, em querer ser chamado de doutor, né? Eu já brinquei com um exemplo tempo atrás aqui com vocês, né? Que uma coisa que aconteceu de verdade. Muitos anos atrás teve um juiz que brigou com o banco porque o banco não queria imprimir um talão de cheque, que é uma coisa que hoje nem se usa mais, colocando doutor
e o nome do fulano. Então, essa importância, né, exacerbada para a questão da forma, né, a questão da formalidade, essa questão do tratamento, né, aristocrático para quem faz parte, né, desse grupo, né, tudo isso está relacionado com fazer parte desse sistema e enxergar o mundo a partir dessa lógica. E como é que o Max Weber vê isso? Para ele, do ponto de vista jurídico, a atividade humana ela é regulamentada pelos contratos, ela é orientada pelo direito e tem viés eminentemente normativo. Eu não sei se ficar claro onde eu quero chegar, mas pense mais ou menos no seguinte. Nesse exemplo que eu falei, né, do day trader, esse cara que está aplicando dinheiro no mercado financeiro e vivendo disso, ele enxerga a economia a partir dessa lógica micro. Então, como é que ele pensa se a empresa ela é saudável ou não? Ele não está muito preocupado com isso. Né? Ele está preocupado com se ele ganha dinheiro rápido fazendo um trade. Se ele acha que a empresa, né, que o valor das ações da empresa vai subir ou vai cair, ele ganha dinheiro operando nisso. Né? A saúde do negócio em si é pouco importante para quem faz esse day trade. Então ele enxerga a lógica econômica pensando em geral, para onde a economia está indo, para cima e para baixo, vai ter crise, não vai ter crise, e como eu ganho dinheiro rápido com isso. Do ponto de vista, né, de alguém que está operando, de alguém que está enxergando a sociedade a partir de uma lógica, que é uma lógica jurídica, faz muito sentido isso? Né? Absolutamente não. Então qual que é o sentido, qual é a lógica de interpretação do funcionamento da sociedade, por exemplo, a partir da economia? Está pensando aqui a partir de uma lógica que é contratual. Existe segurança jurídica nesse mercado para a empresa operar? Então, como é que o operador do direito enxerga a economia? Em primeiro lugar, ele está pensando, segurança jurídica, os contratos eles são observados? Nesse país, né, se o contrato é assinado, ele tem efetivamente o valor? Né? A norma, a aplicação da norma, questões de governança corporativa, são elas que vão ter aqui, né, um peso fundamental. É isso que efetivamente conta. Né? A normatização jurídica da atividade econômica. Quais são as regras? O que você precisa fazer para operar no novo mercado? Né? Quais são as regras a ser seguidas? Essas regras são um elemento fundamental a partir de quem tem esse olhar, que é um olhar jurídico. Né? É um olhar contratual do funcionamento da economia. E que faz todo sentido, porque é com isso que essas pessoas trabalham. Não é verdade? Então, essencialmente, o viés do direito é um viés contratualista e eminentemente normativo. A economia é pensada a partir dessa lógica. Né? A lógica das interações humanas, quando elas são pensadas a partir de um viés econômico, elas são pensadas dentro de uma lógica que é contratual. E, segundo o próprio Max Weber, para a sociologia, a atividade humana ela vai ser motivada pelas suas necessidades efetivas e ela vai ser definida por uma ordem econômica. Isso não é tão tranquilo assim. Né? Nem todas as correntes do pensamento sociológico concordariam com isso. Mas no que o Max Weber está pensando quando ele faz essa afirmação? Veja que ele está olhando para a atividade econômica a partir de uma perspectiva que é diferente. Para que as pessoas precisam da atividade econômica funcionando? Né? Dentro de uma perspectiva sociológica, para que as pessoas precisam da economia funcionando? Pela necessidade, porque você precisa daquilo que é produzido pelo sistema, não é verdade? Então, o que orienta a dinâmica da atividade econômica? A dinâmica das interações sociais. O que vende no Brasil que não vende em outro lugar? Por que certas empresas dão certo aqui e não dão certo em outro tipo de lugar? Por que há produtos que vendem muito num determinado tipo de cultura e não vendem em outra? Você vai olhar a economia, o funcionamento de uma empresa por vieses que são completamente distintos. O operador da bolsa que trabalha com day trade olha para uma empresa e ele enxerga uma coisa. O advogado dessa empresa, ele olha para a atividade, ele enxerga eminentemente ali, fundamentalmente, os contratos. A empresa está observando as regras, ele não está olhando, né, para por que a empresa faz isso. E dentro de uma lógica jurídica, sociológica, a interpretação sobre o fundamento da atividade econômica é justamente uma interpretação de fundamento.
para que as empresas funcionam, o que elas estão produzindo, qual que é a lógica subjacente ao tipo de produtos que elas estão colocando no mercado. Que mercado é esse? Né? Quando você pensa dentro de uma perspectiva jurídica, ou seja, como a sociologia interpreta o direito numa sociedade, nós estamos olhando aqui para basicamente a mesma coisa. Não sei se ficou claro para vocês. Então, por que a interpretação do direito, né, olhada a partir da sociologia, ela tem certas diferenças? Porque você está olhando não para a regra, mas para o fundamento dessa regra. Por que as pessoas constroem essas regras? Por que as empresas fazem esse tipo de produto? Entendeu? É a mesma coisa. Você está olhando para o fundamento. De onde vem isso? Não é o que está fazendo, mas de onde vem isso? Não é o produto vai vender mais ou não, mas por que ele vende mais ou não? Né? É uma interpretação que está sempre alinhada a uma perspectiva jurídica, mas ela é uma interpretação de fundamento. É uma interpretação que tem a ver com o jogo de poder. De onde vêm as regras que determinam o funcionamento desse mercado? De onde vêm as regras que determinam a aplicação ou a observância ou não desse tipo de lei? Ficou claro isso? Segundo o Max Weber, e aqui ele está dizendo exatamente a mesma coisa que nós vimos nas nossas aulas anteriores, quando nós falamos de direito vivo, a ideia de direito numa sociedade ela é diferente da ideia de direito do sistema jurídico, ela é maior, ela possui outros conjuntos de regras, né, que são para além do direito positivo, para além da regra escrita, e a perspectiva que o Max Weber adota nessa obra, quando vocês lerem lá o capítulo, vocês vão ver isso, né, o título da aula de hoje é o título do capítulo que ele escreveu, ele vai discutir exatamente essa relação entre o direito estatal e o direito extraestatal. O que é o direito do Estado e o que é o direito que está fora do Estado. Nós falamos isso quando discutimos direito vivo também. As regras do Estado, né, as regras do sistema econômico, aliás, as regras do sistema jurídico, né, elas são pensadas dentro do Estado, né, baseado no mesmo tipo de fundamento de por que as pessoas observam as regras, que não são as regras estatais, mas ela tem um escopo que é um pouco diferente. Um exemplo que seria isso, nós já discutimos isso também em aulas anteriores, são aquelas regras, né, sociais, as regras de comportamento, por exemplo, as regras morais, as regras de associações, as regras familiares que as pessoas observam, embora elas não sejam obrigatórias, né, pelo Estado. Certo? Max Weber retoma essa discussão. Ele vai apontar aqui uma série de regras que são construídas socialmente, né, que portanto não são garantidas pelo Estado, mas, do ponto de vista dele, existe até uma possibilidade maior de que essas regras sejam observadas do que as regras do direito positivo. Ele separa o que seriam as regras estatais das regras estatais, mas dentro da perspectiva dele, ou dentro da perspectiva sociológica, essas regras são todas regras de direito. Não são regras do direito positivo, mas são todas regras do direito. Inclusive, por exemplo, as regras familiares. Né? Nós discutimos numa das aulas anteriores. Você chama o seu pai pelo nome, né? Você chama de você ou chama de senhor. Né? A razão pela qual você faz isso é uma regra familiar, é uma norma que está estabelecida ali dentro, mas ela define como é que você se comporta. No fundo, essas regras elas acabam definindo quem você é, por que você faz as coisas que você faz, ela determina o seu comportamento, a sua forma de tratamento em relação a outras pessoas, uma infinidade de coisas dentro da sua vida são regulamentadas a partir disso. Nada disso é discutido pelo Estado. São todas regras extraestatais. São regras não extrajurídicas, mas são extraestatais. Porque esse direito familiar, digamos assim, também é direito. Essas regras, elas também são regras que são obedecidas, né? E existem punições para isso. Essa punição não é uma punição formal, não é uma punição objetiva estabelecida pelo Estado,
mas é uma punição subjetiva e estabelecida pela sociedade. Às vezes pode, inclusive, estar vinculado à ideia da violência também. Por exemplo, se você chama, né, alguém que vem de uma família muito conservadora, tradicional, e que os pais exijam, né, um tratamento muito formal, você precisa ser chamado de senhor, né, aí você cai na besteira de chamar de você ou chamar pelo nome, você pode perfeitamente tomar um tapa na cara, não é isso? Ou seja, essa é uma punição violenta. Por conta de uma transgressão a uma regra que não é positiva, porque ela não é escrita, não é uma regra do Estado. Mas você pode ser punido com violência por ter transgredido. Mas há outros tipos de regra que você vai obedecer que podem não ensejar uma punição violenta, mas ainda assim é uma punição grave. Certo? Sei lá, sujeito que saiu com a... Não, o cara faz parte de um grupo de amigos, ele resolve sair com a mulher, né, de um desses amigos no grupo. Isso é proibido pelo Estado? Né? Trair um amigo é proibido pelo Estado? Não, né? Não tem nenhuma lei positiva, nenhuma regra positiva do Estado que proíba isso. O resultado dessa ação vai ser uma punição violenta, física? Hoje provavelmente não, no passado talvez. Hoje provavelmente não. Mas isso quer dizer que não vai haver nenhuma punição? Vai haver uma punição. Essa punição será uma punição subjetiva. Vocês acham que o grupo de amigos do qual essa pessoa faz parte vai continuar recebendo ele da mesma forma? Ele vai continuar sendo chamado para a casa do pessoal, né, para festa de aniversário, para churrasco no fim de semana? O pessoal sai para, né, para fazer alguma coisa, uma atividade juntos, vocês acham que vão chamar esse cara? Não vão. Tem uma chance grande, inclusive, de, né, as pessoas encontrarem na rua e atravessarem, as pessoas pararem de falar com o sujeito. Isso é uma punição? Sim, isso é uma punição muito grave. Você punir as pessoas com ostracismo, né? Você punir a pessoa com isolamento social. Isso é uma das punições mais severas que nós, enquanto seres sociais, podemos receber. Veja como isso é forte. Né? Uma pessoa que faz parte de uma comunidade religiosa, ela viola as regras dessa comunidade e ela vai ser afastada. Isso é grave. Né? Isso é uma punição que afeta muito a vida das pessoas. Pode afetar socialmente, ela vai afetar, né, de forma severa socialmente, mas também pode afetar com severidade essa pessoa psicologicamente, pode afetar profissionalmente, né, de forma muito grave a vida das pessoas. Então veja que as consequências da não observância das regras, que são regras jurídicas, mas não são regras do direito estatal, elas são graves, são severas, podem ser mais severas do que transgressões às regras do direito positivo. Ok? E o último tema que nós temos que discutir, né, que é muito importante dentro dessa obra do Max Weber, é a questão do direito garantido. Aliás, o último não, né? Depois tem mais uma coisinha, mas esse é um tema importante. A questão do direito garantido. Agora vejam, como é que se garante o direito? Como é que você garante que uma regra vai ser obedecida? Como é que isso acontece? Né? Dentro do Estado, a partir da lógica da coerção. Não é isso? Você tem as regras, você tem a regra das leis. O Sandro falou em cancelamento nas redes sociais, é isso. Né? Você é uma punição severa para as pessoas que transgridem a moral desse grupo, né? Ou aquilo que esse grupo considera correto. Isso é muito forte, isso é muito importante. Mas vejam o seguinte, o que é direito garantido? Quando o Max Weber fala disso, ele está pensando na lógica a partir da qual as pessoas obedecem às regras, obedecem às leis. O que garante a observância do direito? Quando o direito é estatal, a garantia dessa observância é sempre a ameaça da violência. Né? Se você cometer um crime, você vai ser preso. Né? O aparato de coerção estatal vai ser ativado, você pagará uma pena por ter transgredido. Mas, o Max Weber aponta nesse capítulo de um jeito muito interessante que mesmo que não haja essa ameaça da coerção, mesmo que não haja uma ameaça de violência, é muito comum que as pessoas observem as regras, justamente por conta daquilo que a gente já discutiu agora há pouco, quando nós falamos das regras não escritas.
A observância às regras não escritas, ela é uma observância que não depende necessariamente da violência física, não é verdade? E será que as regras do Estado também não têm um pouco disso? Ou seja, então por que as pessoas obedecem à lei? Tem a ver com a ameaça da punição, mas não só isso. Tem a ver também com uma certa introjeção de valores éticos, de valores morais, e as pessoas entendem em uma série de situações que é importante a observância da regra, ainda que ela não tenha nenhuma ameaça de punição física. Ou seja, eu obedeço, eu sigo a regra, não pela ameaça, não porque eu tenho medo do que pode acontecer comigo, física ou psicologicamente, objetiva ou subjetivamente, mas porque eu entendo que aquilo é mais correto. Há uma série de direitos que nós possuímos dentro da nossa sociedade, eles podem ser estatais ou extraestatais, eles estarão garantidos, porque isso significa que é uma probabilidade muito alta de que eles sejam observados. Isso tem a ver necessariamente com a utilidade da observância desse direito? Não, não necessariamente. Vocês querem um exemplo? O Código de Trânsito. Vocês acham que tem alguma utilidade em você obedecer o Código de Trânsito? Né? Não exceder o limite de velocidade, usar o cinto de segurança, manter o carro com a manutenção em dia, né? E tudo aquilo que está determinado lá, né? Seguir a sinalização de trânsito. Vocês acham que tem alguma utilidade isso? É óbvio que tem utilidade. E fazer isso salva vidas, porque se as pessoas observam as leis de trânsito, isso significa que elas têm uma chance muito maior de voltar viva para casa. Né? Seu patrimônio vai estar assegurado, a sua vida vai estar assegurada. Portanto, é absolutamente fundamental você observar as leis de trânsito. Quando as pessoas desobedecem às leis de trânsito, elas fazem isso colocando em risco a própria vida e a vida dos outros. Poucas coisas são mais estúpidas e mais imbecis do que você não observar as regras de trânsito. Certo? Quando você faz isso, você está correndo risco de vida. Então veja, e as pessoas desobedecem, porque elas não entendem que isso é importante, elas não introjetaram a necessidade dessa observância. E mais, se você corre muito, por exemplo, ou seja, se você desobedece o regulamento de trânsito de forma sistemática, você tem vergonha disso? As pessoas têm vergonha de contar para os amigos, olha, né, tive que correr para chegar aqui, né, passei um sinal vermelho, né, meu carro está em situação irregular. Não, as pessoas não têm vergonha nenhuma, elas falam isso até com orgulho, né? Eu ando mesmo, eu corro pra caramba. Nossa, eu vou em 40 minutos daqui para Colorado do Oeste ali, né? Que era para fazer no tempo bem maior do que esse, se você fosse seguindo ali a sinalização, se você seguir todas as regras, você leva mais tempo. As pessoas vão voando, vão correndo. Chegam lá e elas contam, nossa, cheguei rapidinho aqui. Ou seja, elas transgrediram, cometeram uma contravenção e acham graça, contam isso dando risada. E se você ouve, né, você fica chocado, você vai e faz uma denúncia? Não, né, as pessoas acham normal. Então você vê, é uma regra cuja observância é muito importante, é muito fundamental, isso ajuda a salvar vidas, e ainda assim as pessoas transgridem. Mas elas transgridem porque elas não entendem que aquilo é importante. Veja, elas não introjetaram a importância da observância. Elas não são punidas socialmente caso elas transgredirem. Então, a probabilidade da observância dessa regra é muito baixa. O Sandro falou aí do uso da máscara, é verdade. Né? Tem o uso da máscara, a vacina, né? Um monte de coisa. Um monte de gente imbecil que não entende a importância social de você fazer isso. O respeito para com o próximo, né? Você proteger a sua vida e proteger a vida do semelhante, né? Fazer coisas que são importantes para salvar a sua vida e a vida dos outros, e as pessoas simplesmente não fazem. Usar máscara é importante para salvar a minha vida, né? Para me proteger do contágio, mas também para proteger os outros do contágio. Você não sabe se está contaminado, você não tem como fazer, né, exames 24 horas por dia. Então a pessoa que não usa máscara, ela não se importa se ela está arriscando a vida do outro. Isso é um ato de egoísmo profundamente agressivo. Isso mostra o grau de estupidez e de ignorância, né, que nós vivemos, o grau de falta de empatia com o semelhante que a sociedade brasileira desenvolveu ao longo do tempo. Na verdade, a sociedade brasileira sempre foi assim. Grande parte dos problemas que nós temos, e falta de observância das regras,
né, os nossos problemas de convivência social, né, de violência, de assassinato, de morte, de não observância das regras do trânsito, tem muito a ver com isso. A falta de respeito em relação ao outro. Você olha para o outro e não pensa no outro como um ser humano. Você não pensa no outro como uma pessoa que precisa também ser respeitada, né? Todas essas pequenas coisas, né? Você precisa se vacinar, todo mundo tem que se vacinar, porque há pessoas que não podem, porque elas desenvolvem alergias, porque elas têm impossibilidade por causa de doença, porque elas não conseguem, às vezes, ter acesso, né, a um sistema de saúde para isso. Quando eu não me vacino, eu estou correndo o risco de levar a contágio, de levar a doença para outras pessoas que não têm como se proteger delas nem com a vacina. Não se vacinar é um ato de violência social muito grave. Não usar máscara. Só uma coisa, o Sandro abriu o microfone, mas eu não estou ouvindo. Deixa eu ligar aqui o meu microfone para ouvir. Espera aí. Fala. Então, mas vejo que, assim, quando eu falei em vacina, eu não estava pensando nessa vacina específica, eu estava falando em vacinação em geral, porque hoje, inclusive, isso é um tema, né? As pessoas questionam a eficácia das vacinas em geral. Você tem grupos inteiros de pessoas criando movimentos anti-vacinação, né? E isso é só um elemento, mas há outros. Mas nesse caso que nós estamos vivendo hoje, tem tudo isso, né? Você tem um monte de problemas envolvidos aqui, inclusive outras questões do tipo, pessoas tomando remédios que não têm eficácia comprovada. Não só isso, você tem estudos muito sérios que comprovam que pessoas estão tomando um monte de remédios que não têm eficácia alguma contra essa doença. Elas tomam isso e acham que estão protegidas. Ou seja, isso é a falta de uma mentalidade científica de verdade, inquisitiva, esquecendo ideologia, esquecendo quem está no governo, quem deixa de estar no governo, de olhar para os problemas reais da vida e enxergar esses problemas de forma objetiva, de forma racional, né? A irracionalidade na interpretação desse mundo leva a esse tanto de loucura, esse tanto de imbecilidade de parte a parte que nós estamos vivendo hoje. Isso é muito problemático, mas veja as consequências. Tudo isso tem a ver com falta de empatia com o ser humano, tem a ver com a falta de interpretação, a falta de capacidade de interpretação do mundo real como ele é, porque as pessoas simplesmente meio que pararam de pensar sobre isso. As pessoas param de interpretar esse mundo de uma forma minimamente lógica, de uma forma minimamente racional, né? Isso é uma loucura muito grande. Voltando aqui para a questão do direito garantido, então vejo que, segundo Max Weber, a razão para a observância do direito tem a ver com a ameaça de coerção, seja ela objetiva ou subjetiva, seja ela física ou não, mas não só isso. Existe também uma razão subjetiva para a observância do direito, que tem a ver com as pessoas entenderem que é importante observar essa regra. Ok? Eu obedeço, eu sigo a regra, independente de eu ter medo de ser pego, independente de eu ter medo da punição. Ainda que não houvesse, embora haja, né, a sombra da punição, mesmo assim eu vou obedecer. Exemplos do que seria isso. Exemplos de situações em que as pessoas tendem a obedecer porque elas consideram que é importante, né? Não quer dizer que todo mundo vai fazer isso, mas a grande maioria vai, né? Independente de saber se eu estou sendo vigiado ou não, né? A grande maioria das pessoas sabe, por exemplo, que matar é errado. Não é isso? Por exemplo, alguém de vocês já deixou de matar uma pessoa com medo da polícia? A razão principal para o fato de que vocês nunca mataram uma pessoa é o medo da polícia, o medo de ser preso? Já pararam para pensar nisso? Então, recolocando a questão, algum de vocês, né? Algum de vocês aqui
já planejou o assassinato de alguém? Né? Provavelmente eu espero que não. Eu espero que não, mas a resposta mais provável é que não. Né? Na grande maioria da nossa sociedade, da grande maioria dos grupos dos quais nós fazemos parte, a grande maioria dos grupos dos quais nós fazemos parte, provavelmente nós vamos estar convivendo com pessoas que não têm esse impulso, esse desejo de matar outras pessoas. Alguém falou aqui sobre Bíblia, o medo de ir para o inferno. Tem a ver também com isso, mas não só isso não. Não é só isso. Né? Por exemplo, tem muita gente que não mata outras pessoas e não acredita nem em Deus. Né? Ateus, então, matam pessoas? Não, provavelmente não. Inclusive, se você perguntar, né, se você for em qualquer presídio, é quase impossível você encontrar alguém que se defina lá como ateu. Né? Então, pessoas que não acreditam em inferno, né, contraditoriamente, tem até uma chance menor, de matar alguém. Alguém falou aqui em medo de chatear a mãe. Isso provavelmente é mais importante, né, na decisão de não matar outras pessoas do que outras coisas. O medo de ser preso, tem é brincadeira, mas existe de verdade elementos desse tipo de coisa. Então você vê. Então por que razões nós não temos nenhum impulso de matar outras pessoas? Você vê? Não é que eu tenha medo de ser punido, eu não tenho nenhum impulso de fazer isso. Eu não tenho vontade de matar gente. Você pode até ficar com muita raiva, né? Aquela coisa toda. Às vezes a pessoa até fala da boca para fora, fulano devia morrer. Mas ela não está pensando realmente em matar. Ela não tem o desejo, ela não tem um impulso de matar. Pelo menos a grande maioria das pessoas não. É óbvio que nós sabemos que tem gente que tem esse impulso. Né? As nossas cadeias estão cheias de gente que tem esse impulso. Mas, proporcionalmente, o que isso significa em relação ao tanto da nossa sociedade, ao total da nossa sociedade? São pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. A grande maioria das pessoas não tem impulso de matar. Você vê, então, a legislação que pune o assassinato, ela é importante, mas ela não é a razão fundamental pela qual as pessoas não matam. Um outro exemplo, estupro. Né? A grande maioria das pessoas aqui, eu espero que nunca tenham passado por uma situação em que elas imaginaram, nossa, se não fosse proibido, aquela ali eu estuprava. Né? A grande maioria das pessoas não tem esse impulso. Você nem para pensar na possibilidade de fazer uma barbaridade dessa. A grande maioria dos homens não estupra mulheres porque eles entendem que isso é errado. Né? Você não tem nem o desejo de fazer isso. Embora, você vê, muito mais gente tem esse impulso e a quantidade de estupros que existe na nossa sociedade é muito maior do que a quantidade de assassinatos. Você vê, não matar, né, o direito à vida tende a ser um direito muito mais garantido do que o direito à inviolabilidade do corpo. Porque para muita gente, numa sociedade como a nossa, especialmente em sociedades machistas, em sociedades violentas, nessa questão da relação de gênero, né, sociedades em que as pessoas julgam, né, os outros, a mulher pelo tamanho da saia, né, todo esse tipo de coisa, em sociedades machistas como a nossa, o impulso, a violência contra a mulher é muito maior, porque muitos homens não veem a violência contra a mulher como violência. Muita gente que bate na esposa em casa, ele não entende isso como uma violência. Ele acha normal. Ele não introjetou isso como uma coisa importante. Quando ele bate, ele não tem medo da polícia. Ele não tem medo, né, de bater na mulher e contar para os amigos. Embora hoje isso já tenha mudado bastante. A gente já falou sobre isso quando nós falamos sobre o Nelson Rodrigues. Né? Todo aquele pensamento, né, típico da sociedade brasileira, machista, dos anos 70, 80, que o homem batia e contava, né, do boteco achando graça, e hoje não é mais assim. Tanto que a nossa sociedade mudou ao ponto de você ter hoje uma lei Maria da Penha que protege a mulher. Hoje o cara bate na mulher, já não pode mais sair contando para os amigos, porque já é feio socialmente. Mas muita gente não introjetou isso ainda dentro, né,
do coração, dentro do cérebro, dentro da alma, como um comportamento importante. O Luiz falou aqui, né, de culpar a roupa e essa coisa toda. É verdade. Então, quem tem culpa pelo estupro? É só o estuprador. Tem nada que uma mulher possa fazer que justifique ou que dê margem a uma conduta, né, de estupro. Isso é a coisa mais imbecil e mais estúpida que existe nesse mundo. Mas veja que uma quantidade absurda de pessoas dentro da nossa sociedade tem essa interpretação, ainda tem, né, infelizmente, ainda tem esse viés machista, ignorante e imbecil, né, que é agressivo, que não compreende o respeito pelo semelhante, que não compreende a importância do respeito pelo outro. E muita gente ainda vê isso. Você julga a mulher pela roupa que ela veste, pelo tamanho da saia. Pesquisa recente mostra que para uma parcela muito importante da sociedade brasileira, se uma mulher for estuprada, mas ela estava usando roupa provocante, então a culpa do estuprador é menor. De onde sai essa loucura? De onde sai essa imbecilidade? Sai de uma sociedade como a nossa, em que nós temos pouca empatia com o semelhante, com o ser humano, e que as pessoas veem mulher num papel ainda de inferioridade em relação ao homem. Veja que isso é típico de sociedades que, por exemplo, a mulher recebe, na média, no Brasil, salários bastante inferiores ao salário masculino. A média salarial feminina ainda é pelo menos 20% inferior à média de salários masculinos. Aí muita gente vai dizer, não, mas isso é porque, né, as mulheres muitas vezes trabalham, né, em trabalhos, né, inferiores, né, então se você somar o tanto de mulheres que trabalham no comércio como balconistas e homens que trabalham como engenheiros, né, médicos, advogados, aí você vai realmente ter uma diferença. É verdade, mas também é verdade que mesmo dentro dessas profissões, quando você compara médicos, homens e mulheres trabalhando, a média salarial das médicas é muito menor. Arquitetos, mulheres arquitetas recebem salários menores do que homens e tudo mais. Então você vê aqui que é um padrão de comportamento. Isso tem a ver com empatia com o ser humano, tem a ver com o tipo de valor que você atribui ao outro. Então, numa sociedade que você atribui pouco valor ao outro, né, esse outro paga um preço subjetivo e objetivo muito grave. Então, os direitos desses outros tendem a estar menos garantidos do que os direitos de quem está inserido. Certo? Então, uma coisa há direitos que são mais garantidos do que outros, porque há certas situações, há certas regras que as pessoas têm uma tendência maior a obedecer. Por exemplo, não estuprar, não matar, mas existe uma série de outras coisas, uma série de outras questões também. Poderia pensar em uma infinidade de outros exemplos, que as pessoas obedecem, ainda que elas não estejam sendo aqui, né, observadas, né, ainda que elas estejam sobre a ameaça da punição. Mas, dependendo do grupo social do qual você faça parte, por exemplo, uma pessoa negra que mora numa comunidade de periferia, o direito dela à vida não está assegurado da mesma forma de que alguém que mora no centro, de jeito nenhum. Aí você dizer, não, porque a polícia, são as instituições, são violentas. Não, elas são. Você não pode considerar todo mundo. Não é verdade que todo mundo que faça parte da instituição, né, seja só isso, mas é verdade que a média das atitudes das instituições, elas são muito problemáticas. Mas não é só isso. Mesmo lá dentro, aquelas pessoas enxergam a si mesmas como pessoas muito mais descartáveis. Elas são assassinadas por quem vem de fora, pelas instituições, mas também por pessoas que vêm de dentro da própria comunidade. Elas próprias se enxergam como pessoas que valem menos e, portanto, se matam com muito mais, né, frequência. Então, são todas questões que são muito graves em uma sociedade como a nossa. Você vê, mesmo direitos que são em tese garantidos, porque em geral eles são observados, dependendo do lugar em que você mora, dependendo da comunidade da qual você faça parte, nesses lugares, para essas pessoas, mesmo esses direitos garantidos, eles não estão garantidos. Ainda que sejam direitos básicos, como o direito à vida, direito à inviolabilidade do corpo, etc, etc, etc. Ok? Só para encerrar aqui, outra questão que é importante dentro da obra do Max Weber, quando a gente fala em direito econômico, né, e essa questão da interpretação sociológica, né,
a importância da economia, né, do direito e da sociologia, vejo que ele também enxerga aqui uma série de questões que estão relacionadas, por exemplo, à construção de uma sociedade moderna, racional, em que você tem a atividade econômica funcionando de uma forma mais eficiente, porque porque a forma de produção ela é mais eficiente, ela é mais racional. Então você tem aqui uma racionalidade administrativa, mas também a construção de regras jurídicas que permitem que o funcionamento da atividade econômica seja mais previsível, que haja, né, a possibilidade de punição de quem, por exemplo, produz um produto estragado, de quem vende, né, um produto com defeito e por aí vai. Né? O fato de que o produtor ele vai ter garantia de que a atividade econômica dele, né, pode continuar sendo desempenhada sem que ele esteja submetido à arbitrariedade do poder do Estado. Vejo que tudo isso são elementos que estão entrelaçados e isso permite que a sociedade atual, contemporânea, tenha as características que ela tem. Então, a atividade econômica é muito importante para a construção da dinâmica social, assim como a atividade jurídica. A perspectiva jurídica de funcionamento da sociedade econômica tem a ver também, né, a partir dessa lógica contratual, com permitir que essa atividade se modernize. A construção dessas regras é parte daquilo que torna a sociedade moderna efetivamente moderna. Entendeu? Racionalidade da atividade econômica, previsibilidade, como eu já falei lá no começo, segurança jurídica. Quando você constrói uma situação em que a observância das regras dentro dessa atividade atingiria alguma coisa parecida com aquilo que nós chamaríamos de direito garantido, ou seja, você confia na pessoa que está produzindo, você come, né, uma comida enlatada sabendo que você provavelmente não vai morrer, né, contaminado com chumbo, contaminado com um monte de doenças, com problemas que está aí. Então vejo que essa segurança jurídica também permite uma nova dinâmica social, permite uma transformação no comportamento social que é muito importante. A contratualização, né, dessa produção econômica gera um novo tipo de sociabilidade. Então, essa interpretação sociológica de como as coisas funcionam e de como elas estão entrelaçadas, ela serve não só para mostrar se o aumento da produção, né, como é que a produção está, se ela está aumentando, se ela não está, como é que a lei funciona, como é que o juiz aplica a lei, né, quais são as doutrinas típicas, né, para a aplicação daquela lei. Tudo isso é importante, mas é mais do que isso. Qual é que é a dinâmica do funcionamento social, como é que o estudo está interligado. Então vejam, por exemplo, as consequências sociológicas de você ter uma atividade econômica que é toda contratualizada, agora judicializada, em que você tem previsibilidade, você tem segurança jurídica para quem produz, mas também para quem consome. Isso significa que você pode, por exemplo, agora comer comida enlatada, que você pode comer uma comida rápida, né? uma comida que é produzida ali de uma forma mais ágil, em que você pode hoje trabalhar, né, o dia inteiro, morar sozinho, passar no mercado, comprar uma comida para você chegar em casa, só colocar no micro-ondas e comer, pronto, você não tem mais que chegar em casa cedo, ir lá, cozinhar, você fazer todo aquele tipo de coisa. Isso permite que você tenha o seu tempo liberado para produzir mais, para você viver uma vida diferente, para você construir coisas de forma diferente dentro da sociedade. E dentro dessa lógica social, ou dentro da perspectiva sociológica, é isso que conta. Vejam a importância de você entender a inter-relação entre essas atividades, para além só daquilo que elas fazem. Quando você entende o significado dessas atividades e o impacto disso na vida das pessoas. Então a sociologia vai estar discutindo não só o aumento da produção, vai estar discutindo não só a alta ou a baixa das ações típicas, né, que seria o pensamento típico lá do day trader, mas ela vai estar discutindo o impacto da mudança na forma de produzir, o impacto dessas mudanças na vida das pessoas, como isso libera as pessoas para a atividade econômica, o tanto de outras coisas que podem ser feitas. Isso vai ter um impacto muito grande, por exemplo, na forma como a família funciona. Não é verdade? No passado,
Quando você vê aqueles filmes até dos anos 80, vocês vão ver lá, né, as famílias sentadas em volta da mesa, né, todo mundo comendo ali. Então a forma de fazer a comida era diferente, a forma de interagir socialmente naquele momento era uma, e hoje nós vemos uma outra realidade. Né? Quais são os impactos disso? Quais são as consequências disso? Né? Elas são muito mais profundas e muito maiores do que simplesmente saber, né, se a ação de o valor da ação de uma empresa está aumentando ou está caindo, né? Como é que o certo setor está desenvolvendo a economia, só a discussão sobre os contratos. Tudo isso é importante, mas há muito mais por trás disso. E dentro da lógica de Max Weber, compreender essas interrelações nos permite entender por que a sociedade contemporânea hoje é do jeito que é. Ok?